Olá, meus amigos e amigas. Gostaria um momentinho de falar com vocês a respeito de meus dois livros que eu publiquei, falando sobre a doutrina espírita. Em 2020, eu fiz um livro baseado no meu conhecimento da doutrina espírita, chamado A Vida que Segue. Esse livro eu publiquei e ela está na editora do Amazon.com.br. Esse livro ele contém mensagens de orientações, esclarecimentos de autoestimas que vêm nos ajudar bastante a dar compreensão dos nossos problemas espirituais. É um livro que possui 180 páginas. Ela se encontra, para quem quiser adquirir o livro, ela se encontra no www.amazon.com.br. E lá você busca, então, o título A Vida que Segue, com o nome do autor, Benedito Correia Martins. Porque lá no site ele tem um outro livro também com o mesmo título, mas não é meu. Então, vocês buscam um livro para vocês adquirirem, porque é um excelente livro que eu fiz em 2020, que vai ser muito bom para a nossa leitura. E daí, em 2022, eu publiquei um novo livro, dando praticamente uma continuidade do primeiro, que se chama O Amanhã em Suas Mãos. Já é um livro de 150 páginas, também aí já um pouquinho mais aprofundado, seus temas, relacionando sobre a doutrina espírita, falando sobre a reencarnação, mundos habitados e muitos outros assuntos. Então, também muito importante. Se vocês puderem adquirir, vai trazer bastante conhecimento para nossas vidas, ok? E esse livro ela foi publicado também, você vai encontrar também no Amazon.com.br, também vai encontrar lá, só que o formato dele não é físico, de papel, é chamado Kindle. É um formato que você abaixa o texto, todo o texto do livro, e você faz então a leitura pelo celular, pelo computador, pelo tablet, como vocês quiserem. E se você quiser realmente o livro físico, então você vai entrar na editora, que é chamada Clube de Autores. Aí em cima eu estou colocando para vocês, bem escritinho para vocês entrarem lá. clubedeautores.com.br, que lá é a editora onde eu publiquei esse segundo meu livro. Ok? A Vida que Segue. É um livro muito bom que eu recomendo, tanto essa Vida que Segue, a Vida que Segue, como Amanhã em Suas Mãos. Para aqueles que gostam, logicamente, da doutrina espírita, que terão conhecimento de uma forma simples, didática, então vocês vão encontrar nesses livros. E além de vocês adquirirem um conhecimento, vocês também estão, logicamente, apoiando o nosso projeto de divulgação da doutrina espírita, ok? Adquirir livros. Não são livros caros, são livros bons, que vai trazer somente um aumento do nosso conhecimento na parte doutrinária, na parte espiritual, ok? Então são esses que eu gostaria de falar para vocês sobre esses dois livros, ok? Então entre no site, qualquer dúvida, eu vou estar no final do vídeo aí, o meu WhatsApp, telefone, qualquer dúvida, então você comunica comigo e a gente possa resolver. Beleza? Muito obrigado. Chega lá. Tchau. Olá, meus queridos amigos e amigas. Volte de muita paz. Que o nosso Mestre Jesus, o amigo de nossas vidas, nos abençoe sempre, sempre. É com muita alegria que estamos retornando
para a nossa série Espiritismo à Luz da Razão, trazendo o nosso novo episódio, que é de número 17. Que alegria quando estamos novamente realizando esses novos episódios, sempre falando sobre temas empolgantes que interessam a todos nós, independente das religiões, né? Porque o Espiritismo é a luz da razão, ela traz exatamente questionamento para que a gente então leve a nossa razão longe e realmente a gente veja se realmente tem algum fundamento do que nós estamos falando, correto? Então, por isso que o nosso projeto chama-se o Espiritismo à Luz da Razão, porque justamente é a doutrina consoladora que o Cristo nos traz e que muita gente às vezes não compreende, julga errado questões do Espiritismo, porque quando fala de Espiritismo, entende-se muitos, né, que seja coisa da obra do mal, de Satanás, do demônio, sei lá, inventam tanta coisa sem conhecer. Então é importante que a gente faça assim, repetidamente, os nossos episódios falando sobre a doutrina espírita. Logicamente que existe, sim, uma infinidade de palestras espíritas falando sobre o conhecimento da doutrina espírita. É verdade, não tem dúvida. Mas quanto mais a gente falarmos, esclarecermos ao nosso modo, através do nosso conhecimento, a gente vai, então, ajudar cada vez mais a nós, a todos nós, compreendemos um pouco esse sentido espiritual, que é a verdadeira vida de nossas, né? Porque o nosso corpo material, ela vai nos deixar. Ela já está envelhecendo e vai chegar um tempo, ela não vai resistir, então o nosso espírito vai ser expelido, ela vai ter que retornar à sua origem. E aí a pergunta, para onde? Então aí está o questionamento, na verdade. Então, o nosso episódio de hoje vai ser justamente aquele que nós já fizemos no episódio anterior, perguntas e respostas. Agora é o segundo volume, vamos dizer assim, né? Segunda fase. Então, relacionei, dando sequência às questões lá do outro episódio que eu fiz, das questões que eu levantei, que muitos fazem na internet, nas redes sociais, questionamentos sobre a vida espiritual, né? Então, eles gostariam de saber. Então, é importante que a gente, então, volte a falar sobre essas questões, explicando, através do nosso conhecimento, as questões e dúvidas. Então, a primeira questão, dando sequência àquela, falando sobre a pergunta sobre o Espiritismo reencarna no mesmo sexo. Ou veja como é importante, né? A gente conversa, fala tanta coisa sobre a doutrina espírita, mas às vezes tem questões tão simples que a gente não sabe. E muitos perguntam, será que realmente a gente reencarna sempre do mesmo sexo? Ou seja, se eu sou homem, sempre fui homem na vida anteriores, vou ser sempre homem na vida futura? Então a resposta, segundo a doutrina espírita, é que não. Que tudo vai depender da nossa necessidade evolutiva. Existe então, logicamente, o sexo feminino e o sexo masculino. Aparentemente, ou seja, na parte física, o homem masculino é mais resistente, da força bruta e outras coisas mais. Enquanto as mulheres também são de um outro modo. As mulheres do sexo feminino, elas conseguem gerar a criança dentro da sua barriga, né? Então, há diferenças, né? Então é preciso que a gente compreenda os dois lados, ou seja, a gente precisa ter experiência como homem e um dia a gente precisa estar como mulheres e assim vice-versa, adquirindo experiência, acumulando o conhecimento, porque assim Deus realizou, criou os seres humanos, né? O homem e a mulher. Então, é assim que a gente necessita mudar de sexo. Só que não importa, porque na verdade pergunta-se, o espírito tem sexo? Não. Daquela maneira que a gente compreende como forma física, não existe sexo. O espírito é um espírito, é uma energia cósmica, é um pensamento. Então não tem uma forma física como nós temos, tem membros, essas coisas. Não temos nada disso. O espírito não. Mas quando a gente reencarna, escolhe um corpo, esse corpo, logicamente, vai seguir o lado masculino ou o lado feminino, que é justamente para dar sequência à nossa evolução,
para aquele determinado sexo. Né? Eu posso ser homem agora, mas nova reencarnação posso vir como mulher, testando o meu lado feminino, como ter uma criança dentro da minha barriga, tendo um esposo, qual é o problema? Então é tudo uma só experiência, porque a vida, como já falamos, é uma escola, então a gente precisa reencarnar conforme a nossa necessidade. Então é importante, sim, que o espírito reencarne em vários sexos, ou seja, às vezes feminino, às vezes masculino, depende. Então, às vezes, sim, quando o homem reencarna como homem, segue várias vezes como homem, homem, homem. Mas chegar lá na frente, que poderá, vai ter que reencarnar como mulher e assim vice-versa, para ter o conhecimento dos dois lados. Então é importante isso, saber. Então, realmente, o espírito não reencarna só um sexo, ele reencarna nos dois sexos como necessidade. A segunda questão é complexa. É difícil de dizer, mas é necessário que a gente fale alguma coisa. Que é a pergunta: como entender a homossexualidade? Até o nome homossexualidade é complicado de falar. Olha, gente, segundo o nosso entendimento, há poucas informações que temos. É que, primeiramente, nós devemos respeitar quem quer que seja, porque, como já disse em episódios anteriores, nós somos ainda numa fase infantil, estamos na escola primária, estamos ainda aprendendo a conhecer os alunos que habitam esta série do primeiro ano. Então, essa questão da homossexualidade, ela existe várias formas do ser humano exprimir e sentir o prazer da vivência do sexo. Então é importante que tomemos muito cuidado, porque não podemos julgar quem quer que seja. Quando o homem é homossexual ou a mulher, não podemos ver esse lado da parte física, mas a parte moral da pessoa. Então, o homossexual, por exemplo, ele pode ser um grande médium, pode ser um grande espírita, trabalhador honrado. Qual é o problema dele ser homossexual? Ou a mulher ser homossexual, ou bissexual, ou transexual? Aparentemente, o nosso entendimento orgulhoso e egoísta é julgar que determinada pessoa não é de Deus, né? São coisas das trevas. Nada a ver, pessoal, nada a ver. Às vezes o homossexual é um show de bola melhor daquele que fala que realmente é homem, é um macho, né? Então não pode pensar dessa forma. Então, a doutrina espírita, ela nos orienta para que possamos, que somos respeitadores, não julgando as pessoas por causa do sexo, por causa, sei lá, seja o que for, como eu já falei no episódio anterior, sobre qualquer deficiência. Às vezes a pessoa, como eu já disse, tatuagem, piercing, não podemos julgar quem quer que seja, porque a pessoa que vale, que está dentro, é o seu espírito. Às vezes a pessoa é tudo perfeita, é um homem, é um macho, mas é orgulhoso, é vaidoso, ciumento, é vingativo, enfim. E aí, qual vale mais? Então é muito importante que nós entendamos isso. A homossexualidade é respeitável dentro da doutrina espírita. Nada a ver, pode ser de homem ou mulher que tenha relação distinta, diversa. O que importa é a pessoa, seu interior, o seu espírito. Isso que é muito importante respeitar. Então essa é a segunda questão. E a terceira questão, muitos perguntam sobre se há limite para pessoas reencarnar. Existe limite? Por exemplo, eu já reencarnei 1000 vezes, ainda preciso reencarnar mais 2.000 vezes. Não sabemos, meus amigos. A doutrina espírita, ela é clara, dizendo para nós como nós estamos no comecinho das reencarnações, da evolução. Então, logicamente, há uma infinidade de reencarnações até que a gente adquira propriamente dita
a evolução perfeita, é encontrarmos a felicidade suprema, a suprema, não a felicidade provisória, parcialmente, que nós temos aqui na Terra, né? Felicidade por momentos alegres, né? Isso nós temos, mas a felicidade suprema não conhecemos ainda. Não podemos nem imaginar como seria uma colônia das alturas, como serão as flores de lá. Quando a gente lê um livro falando sobre o jardim, sobre as águas do nosso lar, do livro do nosso lar, nós criamos imagem, né? Aquelas aves frondosas, aquelas flores, aquele cheiro, aquele perfume, mas não compreendemos a verdadeira essência do que realmente é uma colônia superior. Então, é preciso reencarnar muitas e muitas vezes, sempre quando forem necessárias. O que nós não sabemos é quanto tempo você sai de uma e entra para outra, tudo depende. Normalmente eles falam média de 30, 40 anos, 50, então a pessoa retorna, ou às vezes 100 anos, e o que importa? A eternidade não há limite. Então, não há limite para reencarnarmos. Quanto mais reencarnarmos, mais seremos burilados, afiados e sairemos aqui brilhante um dia. Ok? E a quarta questão também, muito importante, é uma pergunta que dizem muitos por aí. Seus espíritos influenciam nossas vidas? Olha que pergunta muito boa, interessante, né? Seus espíritos que estão desencarnados, eles nos influenciam as nossas vidas. E a doutrina espírita diz que sim, muito mais do que podemos imaginar. Então há uma multidão de espíritos ao nosso lado, há uma multidão de seres sem envoltório físico, trazendo e influindo o nosso pensamento. Por isso que eu disse no episódio anterior, cuidado com o que pensamos. Oração e vigilância, você está visualizando a percepção dessas influências, porque existem milhares de espíritos, e o que é importante saber que muitos deles querem ver você caindo, não querem ver você subindo, porque aqueles que querem ver você subindo estão do seu lado, mas dependendo da sua sintonia, do seu pensamento vibracional, você vai dar margem, abertura para esses espíritos influenciadores. Então eles vão vir influenciar sua vida. Às vezes você faz coisa achando que é você que está fazendo, mas não é não. São eles que estão fazendo. Então é muito importante você saber, né, distinguir o que são o seu pensamento próprio daqueles que são dos influenciadores, que existem muitas obsessões que falam, né? Então você às vezes está pensando em determinada coisa e aquela coisa você dá a vida, aumenta. Então isso pode ser influência. Dependendo do que você esteja pensando, bom ou mal, pode estar sendo influenciado, tanto pelo bom como pelo mal. Logicamente, porque nós estamos fazendo um trabalho desse porte, vamos dizer assim, com esse objetivo de levar o entendimento, de levar um pouco de luz, logicamente que as influências boas estão conosco. Traz para mim, traz para você que está assistindo, facilidade de entendimento. Então nós somos influídos, sim, pelos espíritos desencarnados, né? Mas como o nosso planeta Terra ainda há envoltório dele, ainda um pouco de penumbra, porque nossos espíritos ainda todos baixos, são poucos realmente que estão evoluídos aqui na Terra. Então atrai mais espírito trevoso. E infelizmente é por isso então que Jesus recomenda que a oração e a vigilância o bom pensamento. Porque a oração, como já dissemos anteriormente, você conecta com a divindade. Constantemente, ao se levantar, você já faz a sua prece e agradecimento. E pede então que as influências boas conectem com vocês. Ele traga boa ânimo. Então, quando você levanta, você faz a oração, você desperta alegre, cantando, vai para o trabalho, vai para os seus afazeres, com alegria, com bom ânimo.
e você nem percebe por as influências que fez através da sua oração. Porque você levantou, agradeceu e pediu a Deus, então, energias, boas energias. Aí você fica feliz o dia todo. E às vezes acontece que você levanta mal o pé esquerdo. É justamente aí que as influências começam a entrar na nossa vida, no nosso envoltório psíquico. Então, é muito importante quando isso acontece, mais do que nunca. Oração e vigilância, meus amigos. É importante porque eu tenho experiência própria. Porque eu estou constantemente procurando na oração e a minha vigilância para o meu proceder. Porque senão eu caio em tentações. É muito mais fácil cair em tentações que nos odeiam. Está envolvido em tudo, nas televisões, na internet, nos celulares. Tem muitas coisas piscando através dessas coisas que estão rodeando nós. Por quê? Porque nós estamos nessa fase ainda muito pré-evolução. Então, há necessidade que a gente faça oração, vigilância e bons pensamentos, porque os espíritos, sim, influenciam mais do que a gente imagina. Há uma multidão rodeando a nossa cabeça. Então, é importante tomar muito cuidado, ok? E, logicamente, para finalizar, a quinta dúvida seria: o que é a transição planetária? Nós já fizemos falando sobre isso, né, meus amigos? Então, a transição planetária nada mais é, como já falamos, não é o fim do mundo. Não vai acabar o mundo, não vai explodir, não vai cair o asteroide da Terra, vai explodir tudo. Não, não. Sabe por quê? Não. Porque Jesus é o nosso governador. Porque Jesus está no leme. Ele não vai querer destruir a Terra. Pelo contrário, ele quer que a Terra evolua, saia do mundo de prova e expiação e passe para o mundo da regeneração. Então não vai haver essa catástrofe. O que está havendo são essas influências que eu acabei de falar sobre. Os espíritos influenciam nossas vidas, trazendo medo, porque os espíritos negativos se alimentam de medos. É importante que a gente saiba disso. Quanto mais medo a gente tem, mais a influência negativa vai trazer para o nosso cérebro. Não. Mas enquanto você faz a oração, vigilância, bom pensamento, as influências poderosas, energias, o manto de Nossa Mãe Maria Santíssima, ela manda o seu manto, então vem aquelas gotículas de energia cósmica que nem imaginando, e você sente então um ímpeto de amor, de coragem, de esperança. Então é isso que é importante compreender. A transição planetária nada mais é do que a mudança de ciclo. É como se nós estivéssemos saindo da primeira série e evoluindo para a segunda série da mesma escola, só que numa outra sala, outros personagens, outro campo, novos conhecimentos. Compreende, meus amigos? Então é uma felicidade saber que nós estamos no ápice da transição planetária. Há pouco tempo o mundo já será transformado. Você percebe como que está havendo a evolução no tempo. Logicamente que tudo se evolui, mas infelizmente, às vezes, através de dores, através de cataclisma, né, de terremotos, tsunamis, seca, inundações, infelizmente. E para aqueles que partem nessas catástrofes, já estava agendado, já estava encaminhado, né? Eles partiriam dessa forma. Mas na verdade nós sabemos que a morte não existe. O Espiritismo vem trazer isso. Ninguém morre. Seu corpo vai ficar na terra. Se não for hoje, vai amanhã, daqueles que partiram. Eu não falei anteriormente que nossa irmã, como o nome dela, Isabel Salomão, uma grande médium, morreu na semana passada, dia 11 de novembro. Estava com 100 anos, mas uma vivência cristã fabulosa, impressionante. Então, é nisso que temos que espelhar. Essa mulher toda sorridente, né, da sua instituição de caridade, abraçava aquelas crianças só fazendo bem. Nenhum momento você via na sua fisionomia
uma tristeza, porque não tinha influência negativa. Os espíritos ruins não influem em sua vida, porque ela cativava a oração, a vigilância, e o seu trabalho é exemplar. Então, isso que é importante. Então, minha gente, para não finalizar, para a gente não se alongar mais, né? Que a transição planetária nada mais é do que essa mudança de ciclo, de modo de viver. Já estão vindo grandes espíritos, milhares de espíritos que forjam aí épocas remotas, grandes músicos, cientistas, grandes médicos, grandes matemáticos, enfim, umas séries estão reencarnando aqui e lá. A gente vai observar crianças pródigas realizando show do teclado, jovens já passando para a faculdade de engenharia, de comunicação, enfim, não vamos perceber a revolução que vai existir. E aqueles personagens ruins, né, que fizeram mal na sua reencarnação, esses vão ter que ir embora, porque não será mais permitido. Jesus, governador planetário, não permitirá, vai ser expulso. O expulso no sentido, vai ser transferido para outro planeta mais primitivo que o nosso. E lá ele vai ter oportunidade também. Novamente recomeçar, repetir o de ano, vai fazer. Volta para lá. Então, simples assim. Então, minha gente, a transição planetária é muito bem-vinda. Não é fim do mundo, não é destruição, mas renovação para um mundo melhor. Um mundo que não vai haver tanta injustiça, não vai existir mais guerra, nem tristeza, nem dores, mas vai ser um mundo de recesso, onde nós vamos, na turbulência do oceano divino, trazer para nós o nosso crescimento espiritual. Vamos adquirir novas forças, novos conhecimentos para dar sequência à nossa vida plena. Ok? Acredito que esse foram a resposta para esses 5 questionamentos. Agradeço mais uma vez a sua audiência. E não se esqueça, coloca seu like embaixo, escreva o que você está achando, porque assistir por assistir, não sei quem está assistindo. Se você está assistindo, tem que ser um pedaço, bota seu like, dá seu positivo, isso é importante para o projeto. O projeto cresce para trazer coisa boa, para tirar as influências negativas. Então é importante que você dê o like, é importante que você dê positivo. E também escreva, que custa escrever? Ah, gostei, você falou disso, tirou minha dúvida, não tirou dúvida, surgiu mais dúvida. Faça sua pergunta. Nos próximos episódios que voltaremos a fazer pergunta e resposta, vamos dar sequência, vamos marcando as perguntas, questionamentos, estaremos aí fazendo um novo episódio. Muito bem? Obrigado, então, até a próxima, fica com Deus. Beijo, tchau.